Olá, muito boa tarde. No Dia do Trabalho, o Sem Censura vai falar sobre as novas possibilidades do mercado e vamos ter música, exposição e um exemplo de empreendedorismo. Os nossos convidados são Paulo Sardinha, que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Ele vai nos dar dicas de como entrar no mercado de trabalho em tempos de crise. É isso mesmo, né, Paulo? Isso mesmo. Obrigado, prazer em tê-lo aqui. Moacir Luz é cantor e compositor e comanda toda segunda-feira o Samba do Trabalhador. Você está lá e cá. É simultâneo, mas daqui a pouco eu chego lá. Ok, maravilha. Davi Portes é um empresário de sucesso e ele começou a vida como um camelô. É isso mesmo, Davi? Justo. Vamos contar tudo aí. Prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado. Guilherme Horta é curador da exposição Assis Horta Retratos, com registros das primeiras fotos para as carteiras de trabalho em 1943. Getúlio, não é isso, Guilherme? Getúlio Vargas. Maravilhosa essa exposição. Vamos falar dela. Prazer é meu. Bom, vamos começar então com o Paulo, já que o negócio, a situação está em crise, ninguém tem trabalho. Você já viu na sua vida de homem, de gestor de recursos humanos, uma crise parecida com essa que nós estamos vivendo em termos de trabalho? Parecida sim, mas essa sem dúvida é a pior. É a pior porque ela deixa para trás, inclusive, uma oportunidade de ouro que o Brasil teve nos anos recentes, em que ele poderia ter dado um salto em vários aspectos, como tecnologia, como ciência, como educação. A ideia da oportunidade de trabalho está muito ligada à economia e, de fato, tem uma ligação direta. Mas ela não é só uma questão de economia, é também muito ligado, por exemplo, à educação. Recentemente, nós passamos por um período do chamado quase pleno emprego, em que havia, inclusive, muitos empregos naquela época que sequer eram preenchidos por falta das chamadas pessoas qualificadas. Essa discussão, inclusive, foi uma discussão que começou até a se tornar chata, todo mundo falava a mesma coisa, etc. e tal, e de repente substitui por essa crise e aí começa a faltar os empregos. O receio que nós temos um pouco é que, imaginando que todo ciclo, inclusive de crise, vão se fechar e que vamos poder encontrar momentos melhores, nós vamos nos deparar com problemas antigos, principalmente esses ligados a questão da educação, da qualificação, da produtividade, da competitividade. Mas, enfim, é a vida que segue. Mas a minha sogra dizia sempre, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Ou seja, essa crise ela vai forçosamente acabar, mas qual é o quadro do mercado de trabalho que a gente vai encontrar? Talvez a profundidade com que ela se instalou, como você disse, Vera, eu não me lembro de uma crise tão séria, né? Tivemos crises complicadas, mas essa realmente é crise, e 13 milhões de pessoas, que esconde até alguns números por trás, né? 13 milhões é um número aparente, mas nós temos aquela questão de pessoas que não procuram mais emprego, que já desistiram, então esse número é muito maior. Essa crise em particular, ela fere, como geralmente crises dessa natureza de trabalho, ferem muito os jovens. Quando nós falamos que o índice de desemprego é em torno de 13%, e nós fazemos uma seleção, né, de uma idade, por exemplo, de 18 anos até 24, 25, 26 anos, que são pessoas que estão terminando o ensino médio, ou então estão terminando a universidade, quando nós olhamos para aí, nós descobrimos que a população desempregada é ainda maior. Quer dizer, o percentual de pessoas de idade entre 18 anos a 25 anos que busca emprego, está desempregado, é muito maior. No mínimo 2 vezes. Então, nós estamos falando que o Brasil hoje está carregando ao longo desses anos em que, pelo menos, 1 entre 4 jovens está com dificuldade de arranjar emprego. Quer dizer, você está falando do primeiro emprego, basicamente, ou não? Do emprego dessa faixa etária? Do primeiro emprego. Não o primeiro emprego de programa, mas assim, o jovem que está concluindo seus estudos, está ingressando no mercado de trabalho. Deixa eu perguntar só, Moacir. Oi. Quando você conseguiu o seu primeiro emprego? Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. Você conseguiu um primeiro emprego? Trabalhei com meu tio, né?
Mas eu imediatamente passei para música e nunca mais me mexi com outra coisa. Sim, mas você trabalha na música. É porque quem trabalha na música acha que não é trabalho, mas é, né? Não, trabalha-se muito até. E ganha dinheiro com isso, quer dizer, Lógico. você vive disso. Estou com 60 anos. Tá maravilhoso. Maravilha. Vamos lá, Davi. Quando Oi. foi que você conseguiu o seu primeiro emprego? Quantos anos você tinha? Eu, desde a idade de 12, 14 anos, eu já cortava cana. Eu era boia fria em Campos. Ah, cara, você é da área rural. Isso. Aí eu vim em busca de um sonho. Casado, já com 20 e poucos anos, eu consegui meu primeiro emprego, carteira assinada, na Poligram. Lembra da Poligram? Olha só, A Poligram da era uma música. fábrica de disco, de vinil. Ah, ele Meu lembra dela. meu disco recente está saindo pela Universal, que Então. já foi Poligram. Então, e eu trabalhava de motorista e arrumei um barraco para morar na Rocinha. Minha esposa estava grávida e eu morava num barraco, e o barraco era de um cara do crime lá, né? Se eu não pago, eu morro. Mas eu não morri, não, estou aqui, né? Tá aí até Graças hoje. a Deus. Aí eu comecei a vender, foi aonde eu comecei a ganhar dinheiro em venda. Só que eu quebrei, porque eu fui vender amendoim no trem, aí eu queimei a perna do cara, abanando. Voou uma brasinha, caiu no pé de um cara forte. E o cara Desculpa, foi me velho. quebrar, chutou a lata. A lata se espalhou para todo lado, queimou todo mundo. E sempre tem um cara que grita, pega. E o trem naquele tempo andava com as portas abertas. Em Milópolis, mais ou menos, aí o trem começou a andar, os caras queriam me pegar, eu corri, eu não sabia pular igual os carioca de ladinho, pulei de frente. Aí eu quebrei a empresa e me quebrei. Quebrei o braço. Aí eu cheguei na Rocinha, o cara já tava, eu tinha pegado o dinheiro dele para investir, né? Comprar os insumos, aquelas coisas todas, linguiça, que eu vendia linguiça também. Então eu tinha pegado o dinheiro do aluguel do cara, da boca lá, e o cara me expulsou. Aí eu vim morar aqui, em frente à Academia Brasileira de Letras. Ali, com 12 cruzados, começou a Foi história. daí que começou. É. Guilherme, você também está nessa história. Quando foi que você conseguiu seu primeiro emprego? Ah, Vera, eu comecei entregando panfleto na rua, né? Então, essa coisa de menino, né? Assim, Mas fazendo ganhava bico, para né? isso? Ganhava, sim, sim. Era emprego. É informal, mas sim, né? Entregando para restaurante, E a gente era malandro, assim, né? Quer dizer, tinha uma história de... tinha uns amigos meus que até que pegavam esse panfleto, que eles iam jogar fora e tudo. E eu me lembro que eu ficava no sinal e tinha um cidadão que ficava lá do meu lado vendendo jornal. Era uma pilha gigante de jornal. E eu falei, pô, mas você vende isso tudo? Ele falou, não, vendo. Aí eu falei, será que eu não posso colocar uns panfletos aí dentro? Então, você fica vendo que ali, de repente, foi... que não existia, né? O encarte. Né? Então, eu encartava esses panfletos e dali já saía, distribuía alguns aumentava a correios. produtividade, né? Sim, porque ele fazia um serviço para mim. Eu pegava ali com aquela minha pilha, enfiava na pilha dele lá e me sentia... Mas todos muito espertos, né, Paulo? Mas e nessa fase aí também fiz muita coisa disso. Eu vendi também amendoim em trem. Eu também vendi. Vendi laranja em campo de futebol e vendi sorvete na rua. Bom, eu espero que você tenha uma história de trabalho um pouco mais qualificada do que essa, gente. Vamos lá, Paulo. O que você... Meu primeiro emprego formal foi aos 14 anos, mas aos 10, que eu sou neto de portugueses. Meus pais são os primeiros brasileiros aqui e eles trouxeram aquela cultura de ir para um país, empreender, tudo isso. Então, a solução para a vida era muito simples, estudar e trabalhar. Isso nunca ia matar ninguém. Aos 10 anos de idade, uma irmã da minha avó, que tinha uma loja de flores, disse assim, você vem trabalhar comigo. Então, saía da escola e ia trabalhar. 10 anos? 10 anos de idade, ia trabalhar com ela. Mas é feliz da vida, era garoto. Pô, e trabalhar em loja quando a gente é criança é o máximo, E cara. de Vender. flores, e de flores. E eu adorei, porque até hoje eu tenho como hobby manter um jardim. Onde for a minha casa, eu mantenho um jardim, cultivo. E se tem uma coisa que me alivia muito o estresse, é quando eu paro e vou cuidar das plantas e das flores. Ai, Acho que uma beleza. coisa fantástica. Ficou. Guardei isso para o resto da minha vida. Mas, enfim, aos 14 anos fui trabalhar como contínuo no banco, né? E, enfim, tinha uma escolaridade boa, etc. e tal. Comecei rapidamente. Mas aos 18 eu entrei na universidade e já no segundo período fui fazer um estágio. Era um estágio até que não era reconhecido porque era muito cedo. Mas fui fazer o estágio e lá para cá não parei. Até que quando estava para me formar, fazer estágio numa multinacional, fui efetivado e aí comecei a construir a carreira e estou aí há quase 40 anos trabalhando na área de recursos humanos.
O Davi, eu sei que não tem formação universitária, Não, né, não, Davi? não. Deu Eu tempo. só tenho você a teve que... 8ª série. Tá bom demais. E eu- Moacir, Eu fiz um pouco de literatura, fiz um pouco de história, mas confesso que eu era aquele aluno que ficava no botequim ali com violão. Eu já sabia que o negócio era música. Não, e a Moenia. sua mãe dizendo, se forma, meu Pois filho, é. mais um ano. Não toca violão, meu filho. Não, mas não tem importância. Pode tocar violão, mas se Você forma. sabe que hoje é diferente de antigamente, porque hoje, quando um garoto começa a tocar violão, o pai já larga o emprego, Daquele já pensa em jeito. fazer um grupo de pagode, Pra já vai ser ganhar dinheiro. empresário dele. Mas naquela época era exatamente isso, né? Se você não estudar, Não era ninguém. não podia pegar o instrumento com tanta facilidade, né? Apesar que eu sempre fui um cara... Fui sempre bem acariciado pela minha mãe, acarinhado, aquela coisa toda. No que eu decidi, ela apostava Ela junto gostava, comigo. né? E aí, Guilherme? Você Não. conseguiu? Não, eu perdi meu pai muito cedo, né? E aí não aí... teve também Não, universidade? sempre trabalhei, sempre trabalhei. É Foi um sempre trabalho... Qual é eu a tenho ideia, orgulho Paulo? de poder... Eu paguei a minha faculdade. Né? Isso para mim... Muito bacana. Eu sei porque eu tenho meus filhos, eu vejo a dificuldade que está hoje, a verdade. meninada, não está fácil. Hein, Vera? Eu vendi 3 bancas de doce para o meu filho se formar em publicitário. E hoje ele saiu entre as 30 mentes brilhantes na revista Forbes Olha americana. só, você conseguiu então formar seu Eu filho, você vai sabia- conseguir também formar Meu filho o está seu. formando esse ano, né? Minha filha entrou na faculdade, a outra. Isso é importante, né, para todo mundo, né? É. Olha só, o que a gente faz quando a gente tem um filho de 18 anos, a gente mantém ele, porque a gente sabe que ele não vai conseguir emprego. A gente manda ele fazer uma faculdade, 2 faculdades, curso de inglês, Sim. curso de informática. É isso que a gente tem que fazer? Olha, eu costumo dar um exemplo nas minhas aulas para mostrar como é que as dificuldades aumentaram. A primeira Olimpíada da Era Moderna, em 1800 e pouco, né, tem uma história real de uma pessoa que chega na Grécia, acho que era um britânico, que foi visitar um amigo. E chegando lá, esse amigo disse para ele assim, vai ter as Olimpíadas. Eu vim aqui para ver você as Olimpíadas. Eu inscrevi você nos Jogos Olímpicos. Ele disse, como assim? Você vai disputar as partidas de tênis. Né? Isso é história real. E ele, lá chegando, disputa e se torna campeão. É uma coisa romântica, uma coisa linda. Mas de lá para cá, não existe mais a possibilidade de eu sair para visitar alguém, ou de alguém ter me visitado aqui nas Olimpíadas Brasileiras e dizer, ó, escrevi você, e ele foi lá e se sacrificou. Quer dizer, eu estava vendo aqui, tem uma parcela comum. Meus pais eram surdo-mudos. Então eu tive uma criação muito próxima dos meus avós. Né? O pessoal brinca, é filho de avó. Né? Mas enfim, e a minha avó tinha uma história de vida em que ela era filha de um grande industrial. O industrial, que era o pai dela, morre com 35 anos, num ataque fulminante cardíaco. E a família vem para o Brasil para reconstruir a vida. E ela interrompe os estudos, vamos dizer, o antigo primário, os 4 primeiros anos, né? Isso. E ela decide que os filhos e os netos iriam crescer na vida, trabalhando, mas tendo como base a educação. Então, ter a educação como base para a construção da sua carreira, dos seus objetivos, é algo antigo e que vai se perpetuar. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, hoje em dia, as dificuldades aumentaram. Então, você ter apenas um diploma universitário não é suficiente. Aí tem muita gente Então, correndo. apenas o diploma de 2º grau não é suficiente? Não, virou apenas, né? Porque o Brasil precisa de mais pessoas em universidades, mais pessoas após a Mais universidade. pessoas qualificadas, no Mais fundo. qualificadas. Isso é absolutamente necessário para o desenvolvimento. São pessoas com alto nível de educação, gerando tecnologia. Quer dizer, desde a questão da educação comum, que nós estamos falando, de saber conviver numa sociedade de uma forma amigável, ordeira, correta, educada, respeitando, até pessoas com uma capacidade de produção de conhecimento, revertendo isso para um bem-estar social. Eu sempre digo o seguinte, não é só aos 18 anos. Aos 18, aos 28, aos 38, aos 48, a faculdade de aprender é um dom que o ser humano tem, que nós não podemos deixar de lado em momento algum.
Então, se podemos aprender, vamos continuar aprendendo. Eu fico, às vezes, impressionado, desculpa. Sim? Não. Outro dia, várias vezes, mas outro dia em especial, vi um garoto, devia ter uns 18 anos, carregando uns 4 sacos de gelo, dois nas costas, outro aqui, um na cabeça. E eu olhava para ele e dizia assim, vai ser assim até morrer, porque não tem educação. E ele perdeu o tempo, eu não sei como é que vai poder recuperar, porque não tem jeito, entendeu? É uma coisa assim meio preocupante, né? Não ter educação no Brasil, né? Mas Porque eu acho que isso é meio... emprego... Desculpa. Pode falar. Eu acho que isso é meio paradigmático, assim, porque você tem a questão que a necessidade faz o sapo pular. E essa questão também do estudo, óbvio que ela se precisa, mas também só ficar apontando muito lápis e esse lápis ficar tão pontudo que não se consegue se escrever, quer dizer, verdade. você tem que ter uma educação, um estudo, mas Tem tem que que ter haver a também prática a praxis, né? Que Se eu não a gente fizesse tem que, diferente, se eu não buscasse, se você não sair, não correr atrás, não correr na frente, buscar ou o teu sonho. não é atrás, na correr frente, atrás, né? você só vai beber água limpa. É. Tem que ter atitude, tem que ter tudo isso. Não adianta você ter um diploma e o diploma está cheio de mofo, porque o cara não tem atitude. Até para ser médico tem que ter carisma de atender melhor, de encantar, de impactar Mas, o Paulo, cliente. olha só, Então, quando é verdade. eu ouço essa conversa do Davi, esse negócio do empreendedorismo, sempre me dá a sensação de que isso, aquele negócio, já que não tem emprego, tem que virar empreendedor. Um pouco como se, entendeu? A gente não é necessariamente empreendedor como ele é. Uhum. As pessoas não são necessariamente, não nasceram assim, desse jeito. Tem gente E que tem ele é dificuldade. diferenciado também, né? Hein? Ele é diferenciado, ele Ele é uma exceção. diferenciado. Ele tem esse drive que ele tem. Não é todo mundo que tem. Se Eu não vira, posso né? querer Se que vira. todo mundo seja Vamos assim. dizer que o Davi tem a veia natural do empreendedorismo. Isso, ele né? tem. Essa é a questão. Mas- Porque os fracassos que nós temos aqui na abertura de empresas, do empreendedorismo, é muito grande. Muito grande. Primeiro, por uma aspereza do cenário econômico Correto. e social que maltrata as pessoas que querem ser empreendedoras no Brasil. O ambiente de negócio, a legislação, É horrível. tudo isso é uma coisa que faz tudo contra a natureza empreendedora. Agora, uma outra questão relevante é que o empreendedorismo, vamos dizer, é de muitos fracassos porque eles são empurrados mais pela necessidade do que a oportunidade. Não quer dizer que a necessidade, às vezes, nos empurre para algo e isso nos leva a um bom caminho, a um bom Mas lugar. ela nos asfixia. Exatamente. Não é a regra, não é a regra mais universal. Né? A questão do empreendedorismo, realmente, isso já está comprovado, é que muitas pessoas tentam empreender na falta de uma ocupação formal, de um emprego. Né? Então, é uma mudança que a pessoa muitas vezes está com um desespero natural, né? Então ela chega já começando de uma maneira, vamos dizer, menos apropriada. Talvez esta mesma pessoa, de uma forma mais planejada, mais pensada, mais trabalhada, fosse mais bem sucedida no empreendedorismo do que no movimento dessa natureza. Exatamente. Olha só, eu vou fazer um intervalo agora, mas a gente vai conversando, o Sem Censura vai voltar já, depois do intervalo. Hoje, o Sem Censura faz uma homenagem ao trabalhador, né? Estamos no Dia do Trabalho, está discutindo o cenário do mundo do trabalho, mas também temos uma exposição de fotografias e o Davi Portes, que é um empreendedor. Deixa eu conversar um pouquinho com o Moacir, Opa, porque de repente ele vai querer sair correndo para o Samba do Trabalhador e a gente perde. Está quase na hora. Olha só, estávamos falando bem do Davi, mas essa sua ideia do Samba do Trabalhador não é por nada, não. Ela foi uma ideia genial. Conta de novo. Foi uma coisa assim, espontânea, não teve nenhum planejamento. A ideia do Samba do Trabalhador, esse trabalhador somos nós, que geralmente estamos tocando, trabalhando todo final de semana, sábado e domingo. E eu chegava das viagens e sempre tinha uma história da água na boca. Você perdeu o almoço na casa do fulano, você perdeu o churrasco, perdeu isso, o passeio. Falei, não, eu vou inventar a minha diversão. Legal. E pensei em fazer o Samba do Trabalhador segunda-feira, começava às 2 horas da tarde. Comida e samba, sempre tinha uma comida, uns amigos batendo papo.
E isso começou no dia 30 de maio de 2005, Entrada Franca. Quando chegou em 30 de junho, por exemplo, já tinha 2.000 pessoas frequentando. Foi imediato, né? Foi uma coisa assim, como na terceira semana, me lembro que a BBC de Londres apareceu lá. Queria saber que loucura é essa que tinha, que samba era esse, que acontecimento, que evento, né? Bacana. E aquilo despertou uma matéria na Folha de São Paulo, enfim, até no New York Times a gente foi meia página outro dia aí. Bacana. E o dia que eu tinha para curtir, hoje é o dia que eu mais trabalho na semana. Né? A gente mexe, nós estamos falando de trabalho aqui, a gente tem lá umas 50 pessoas em torno do evento e gera do lado de fora O primeiro que gerou uma renda para o Renascença é que ele não tinha mais, tinha. O Renascença estava um clube, eu fico até constrangido, mas estava um clube muito mal de finanças, mal de nome, estava com a porta, tinha sido fechada durante anos, né? E essa ideia partiu, eu dividi com o Jorge Ferraz, o presidente na época. E quando eu falei com ele de fazer um samba de tarde, eu pensei, vai ter que acender as luzes aí, né? Uma hora vai ter que escurecer, vai escurecer e no silêncio vai ter luz o tempo todo, né? Verdade. E a gente gravou já 4 CDs, 3 DVDs. O que a gente está aqui são os últimos. São os últimos, estão saindo agora do forno. Esse é o 4º CD. Esse é o 4º CD e o 3º DVD. E da gravação. Mas a gravação você não fez no Renascença, não? A gente fez 2 DVDs no Renascença ao vivo. E essa história acabou se espalhando, né? Porque muita gente, aquela coisa de segunda-feira de tarde, como é que eu vou? Eu trabalho, né? Então a gente começou a fazer shows em outros lugares e São Paulo foi um lugar que nos acolheu muito bem. A gente ficou agora 2 anos seguidos lá, fazendo toda semana. Toda semana você vai para São Paulo? A gente ficou um ano fazendo toda semana. Depois ficou para 15 dias, no final um mês, porque ficou cansativo, né? E resolvemos gravar lá para retribuir esse carinho de São Paulo, com uma cidade que recebe a gente muito bem. São Paulo adora samba. Impressionante, né? Aquela coisa do Vinícius falar de túmulo do samba, aquilo foi só uma frase de efeito, porque a cidade reage muito bem, recebe muita gente, bacana. E ele foi parceiro de Toquinho. Você me contou que no começo, quando vocês iam para São Paulo, não tinha gente para acompanhar vocês. Aí, de repente, o negócio começou a os primeiros músicos, quando a gente foi fazer show lá em São Paulo, eu fui fazer show lá em 86. O cara não entendia muito bem de percussão, não. Achava que surdo era surdo de escola de samba. Não tinha muito, né? E tinha um samba, sem querer discriminar, mas era um samba diferente, um samba do Adoniran, era um samba meio choro, meio... Não tinha aquela pegada, né? Tem os meninos que estão hoje fazendo som lá, o grupo Quinteto em Branco e Preto, eles se desfizeram, mas acho que vão voltar, Dose Certa, tem um grupo muito bacana lá trabalhando com uma categoria impressionante. E o público lá chega, modesta parte falando, chega uma histeria, eles cantam minhas músicas como se estivesse cantando Andança, do meu querido Edmundo Souto. Maravilha. E você, então, tem planos de mais 10 anos no Renascença? Vocês estão... 12 anos. Cada vez mais gente vai, não é isso? Então, hoje a gente está aqui calculando que vai mais de 2.000 pessoas lá. É muita gente. É muita gente porque não é tão grande assim o Renascença. Muita gente fica lá fora, aí faz o mercado paralelo, fica lá tocando um samba lá fora do clube. Churrasquinho lá no comendo aquele churrasquinho de rua, né? de gato. Se não tiver, você tem que botar, porque isso aí faz parte do folclore, né? É verdade. Você vai cantar um pouco pra gente no final do programa, mas você podia mostrar agora alguma coisa, né? Eu vou cantar aquela música que a gente pensou junto aqui. Uma música que no disco novo está gravando pelo Zeca Pagodinho, a gente levou ele lá para São Paulo. Beleza. Meu ídolo. É sua música. Vida da Minha Vida, uma música minha e do Sereno. Vida da minha vida, lua que encandeou, uma canção bonita, feita pro meu amor. Vida da minha vida, olha o que me restou, flores na despedida, versos de um amador.
Vida da minha vida, um vento me derrubou, a alma desprotegida no peito de um sonhador. Vida da minha vida, peço ao meu protetor, se for pra ser vivida, diga pra onde eu vou. Da minha vida, se eu fosse sabedor, deixava mais aquecida a chama que me queimou. Vida da minha vida, algo me enfeitiçou, já nem sei mais a medida, é tão avassalador. Vida da minha vida, um vento me derrubou, a alma desprotegida no peito de um sonhador. Vida da minha vida, peço ao meu protetor, se for pra ser vivida, diga pra onde eu vou. Valeu, Vera. Caramba. Beleza? Eu não sei quando você fez isso, mas você Maravilha. estava muito inspirado quando você fez essa música. Essa música tem um significado na minha vida, foi uma mudança de vida totalmente. Quem sabe a história da minha vida sabe dele. Ele é muito linda. E você canta Eu e ela muito Sereno. bem. E ele está muito acostumado a todo mundo fazer o vocês não Eu fizeram fiquei- o ô. Ele está acostumado, não está, Banchi? Tá. Eu A pensei que gente podia fazer tem o- mosca aqui. Eu fiz um ô muito xoxo, Muito mas xoxo, ele Mas o eu tom também dele é tenho, entendeu. maravilhoso, então não vamos atrapalhar. Vamos tentar não Obrigado. atrapalhar. Eu acho que a Maravilha. gente falando aí ia atrapalhar a música do cara, né? Pois é. a Eu gente achei também meio não tá blue, querendo- né? Meio Eu- blue, eu né? Um como- pouco Não é blue, porque eu tô aqui no violão um sozinho, lamento, né? assim, Pois é. Eu fiz ela um pouco mais Mas- à vontade, né? Mas, inclusive, a melodia dessa música é do Sereno, que é um dos integrantes do Fundo de Quintal. Mais samba do que isso, impossível, né? O O samba Zeca tem... gravou, a minha querida Zélia Duncan gravou essa música também. Muito E agora linda. tive a grata surpresa de ver o Boca Livre também gravando essa Que música. ótimo, deve ter Tem ficado uma muito interpretação lindo. diferente, um arranjo, cada uma com uma personalidade, né? Muito lindo. Parabéns. Eu, Vamos lá, como Davi. cantor, sou o melhor palestrante. Então fala das suas palestras, Davi. Ah, hoje a gente roda os 5 continentes, Japão, China, Estados Unidos, Europa, né? A gente vai contando um pouco dessa história, contando um pouco dessa... Porque a minha palestra ela é paralela aos meus cases de sucesso. Então eu vou mostrando às pessoas que é possível a gente abrir um negócio e fazer as coisas, mas com paixão, com dedicação, aprendendo, lendo, que é muito importante, se qualificando, como o nosso doutor falou aí, tem que aprender, sim, conhecimento. Eu, quando eu vendia linguiça na Rocinha, eu tive que fazer o público-alvo, saber o que eles queriam, qual é a classe, C, D, porque eu comecei a vender linguiça, Vera, eu comprei 15 quilos em pacote de 1 quilo. E as pessoas não tinham cruzado, eu não sabia que as pessoas não tinham condições de comprar 1 quilo. E eu fui fazendo pesquisa em mercado, perguntando porta a porta, então eu levei balancinha, eu levei faquinha, porque eu ia fracionar, eu ia fatiar, porque as pessoas tinham quantos cruzados? Ah, eu pesava lá, dá 350 gramas. Então a minha demanda aumentou, triplicou, porque eu atendi os anseios e os desejos dos meus clientes. Quer dizer, você então, é um ótimo comerciante. Você sim. dá o que o teu cliente consumidor quer. Então, você quando for montar algum negócio, você tem que pesquisar o público-alvo. Você não vai montar em Nova Iguaçu ou na Baixada Fluminense, Deus me perdoa Deus por te falar. perdoe mesmo, porque você vou vai falar mal da Baixada Não Fluminense. vou falar mal, eu vou falar da categoria, da classe. Então, se você lá não tem condições de comprar uma BMW, aonde você vai montar uma concessionária? Aonde o grupo é AA, é Barra. Por isso que na Barra tem essas concessionárias. Então, isso é simples, é estudo, é pesquisa. Então, se você quer montar um investimento rápido, uma empresa
empreender rápido, compra a Mariola, igual o David, porque você vai vender rápido e vai transformar o dinheiro rápido. Então, estuda, pesquisa. Como ele falou, tudo tem que ter estudos, pesquisa. Você pensa porque eu tenho pouco estudo? Eu leio muito. Eu leio livro de marketing. O meu amigo Felipe Cotto, que contou nas palestras dele, e o prêmio que eu ganhei nos Estados Unidos, The Business Older, pela Older Confederation of Business. Treinei o dia todo para falar isso. Muito bom. E eu ganhei o muito prêmio bem, e foi no Manhattan Center, né, nos Estados Unidos, junto com o Felipe Cotto, com várias pessoas que estudaram em Harvard, e eu, um ex-camelô, um ex-vendedor, que aprendi na prática, no dia a dia, consegui ganhar o prêmio. Davi, você agora não vive mais nem da Mariola, nem da linguiça. Sim, não, hoje são 12, 15 palestras, a cada uma 15 mil reais. Então eu faço só de palestra, eu vendo mais de 150 mil. Fora os outros empreendimentos, fora o banco, né, que nós estamos montando, que é um clube. Isso é que empreender. É isso que você está montando? Fala. Isso aqui é uma fintech, tá? Uma carteira digital. O que é uma fintech? É um banco digital, tá? É um clube de vantagem. Nós vamos ter com a parceria da Visa, que é a nossa bandeira. Já estamos com tantos clientes e tantos donos de loja cadastrados. O que vai acontecer? É como eu fazia na banca, eu dava mimo. As pessoas vão comprar, nós vamos ter o Geomarket, que é um aplicativo, e os nossos correntistas, nós vamos avisar, olha, na loja tal, dentro do shopping, está praticando 40%. Ele vai lá comprar com o cartão One Club, Visa Internacional, e ganha o desconto na hora. Não é como milha, que as pessoas têm que acumular, não. É como era na minha banca. O cara ganhava 20 reais em doce, ganhava na hora. É isso que é a grande sacada, é impactar, é encantar o cliente, é fazer mimo. Agora há pouco tempo, no Jornal da Noite, o William Bach falou sobre isso, que hoje em dia, se você não fazer promoção, não dar mimo, não encantar o cliente, você não leva o cliente para a loja e não faz o cliente vender por você. Então, a grande deixada que eu deixo, que eu falo para todo mundo aí que estão nos assistindo, encanta, faça diferente. Um sorriso abre todas as portas. E abre as carteiras também, né? Porque um sorriso é fantástico. Nós temos que sorrir sempre. Outro dia eu entrei numa loja, num shopping, não vou falar o nome, o cara falou, o que você quer? Eu falei, eu não quero porra nenhuma, eu quero 1 milhão. O que eu quero? Tem que dar um sorriso igual o teu, bonito. Isso deixa o bolso maleável e vende mais. Então, encanta. Não precisa estudar livro de A a Z do nosso amigo Felipe Cotto para aprender a vender. É só estudar um pouco, se qualificar um pouco. Empreendedor é isso, é ter garra, é ter paixão, é ter brilho nos olhos. É verdade. E estudar também, como ele falou. Ajuda também. Agora, os empregos que a gente vai abrir, Paulo, são empregos sem qualificação, né? A gente vai ter que começar sendo peão de obra, né? Para aumentar os empregos, não é não? Não, o Brasil, felizmente, tem uma oferta de emprego dos mais variados. A questão não está na oferta, está na dificuldade de realmente preencher quando tem o aquecimento da economia, porque é aí que eu falei, o emprego não é só uma consequência econômica, é consequência de vários outros fatores. Tá. E talvez o mais direto junto com a economia seja a questão da educação. E é uma pena, porque esse modelo estruturado que eu estou comentando também desperdiça talentos, né? Porque aí tem um lugarzinho que é o lugar do talento, né? Isso. Que se fosse numa economia bem mais ativa, o que não falta realmente ao brasileiro. Ele é o teria talento. mais concorrentes também, não? Sim, mas... Mas daria conta do A recado. concorrência é ótimo. Fala Ninguém mais. fala muito mal da Eu tô aqui- concorrência. Não deixa a gente sair da zona de sossego, não, cara. do jeito que você é, tudo bem, você segura. Eu estava me lembrando aqui de outro dia, eu até falei isso com o Rui Castro, a gente até complementou a história. Nesses carros alternativos de transporte, agora tem o táxi, tem os outros carros, né? Tem várias empresas. Uber, Cabify, né? Cabify. Aí eu entrei no carro e falei assim, você me leva no Maracanã? O cara, vou ter que botar o GPS. Eu falei, mas rapaz, você não sabe onde é que fica o Maracanã? Não sei. Mas como é que você não sabe onde é que fica o Maracanã? É porque eu sou Novo. engenheiro, eu estou aqui, preciso trabalhar de engenheiro Eu da sou onde? engenheiro, odeio futebol, nunca foi ao Maracanã. Eu sou engenheiro da NASA. Eu falei, então suspende o Maracanã, não me leva para a Lua. Porque vai ser... Sério. É uma questão muito delicada isso que está acontecendo, né? Você pega qualquer motorista desse, o cara era químico. Falta, né? Pois é, É quem uma é degradação é o que ele tá natural do falando. mercado. É. As pessoas começam a perder emprego. Vai então, para onde tem. Aí você tem aquele fenômeno que é até meio contraditório. São pessoas que até têm um bom nível de qualificação e não têm ocupação naquele momento, então vão para as atividades que seriam, vamos dizer,
abaixo de onde elas estariam Ou preparadas. seja, elas estão né? ocupando vagas que não são destinadas a elas. Elas estão eles, ocupando vagas Para de assim outras dizer, pessoas. A relação de oferta. Agora, o ponto principal continua sendo o aquecimento da economia tem que ser acompanhado por um aquecimento da educação, para que as pessoas possam se desenvolver e ocupar esses Por isso é que eu te perguntei, o que eu faço com essa criança que está dentro de casa aos 18 anos? Eu guardo ela e dou-lhe estudo, já que ela está desempregada. Estudo sempre, sem dúvida alguma. Entendeu? Mesmo que Vera, seja... Aconteceu um caso interessante quando a economia do país estava nessa fase de pleno emprego, etc. e tal, em que a capacidade da produção brasileira também aumentou e foi lá em cima. Isso. E um grupo significativo de pessoas, vamos chamar assim, não saíam para fazer treinamento e qualificação. Teve até um efeito colateral indesejável, porque as empresas estavam produzindo muito, tinham uma demanda, o mercado estava aquecido e ficava até difícil novamente treinar. Por isso que a preocupação com o treinamento, com a formação, com a educação, ela tem que ser permanente. Tem Isso que é das ser empresas, vigilante. pelo amor de Das Deus. empresas e do próprio cidadão. A carreira de uma pessoa, o emprego de uma pessoa, é uma questão individual. O governo, a empresa, tudo isso tem uma capacidade muito maior, consegue ver de cima, consegue ver. Mas é preciso que cada um, aí novamente, faça uso do seu talento, daquele talento que nós temos para que ele possa prosseguir. Então, eu vou te fazer umas questões aqui, mas eu acho que você já respondeu, mas eu gostei delas. Numa fila de desempregados no centro da cidade do Rio de Janeiro, a operadora de caixa, Luana da Silva, quer saber se deve mudar de área. Ela tem 31 anos, é mãe de 3 filhos e ela cria os 3 filhos sozinhos. Essa pergunta é ótima. As pessoas... É frequente, não só da operadora, claro, mas... porque não está conseguindo emprego. Então, o que eu faço? Mudo de área? É o profissional universitário, formado, que de repente quer mudar de área. Eu costumo chamar a atenção da seguinte... Criar uma figura que é tipo assim... É como se você fosse mudar de fila. Aquela famosa fila, você se dá mal, tá legal. Então, tome um certo cuidado, porque, novamente, é como o empreendedorismo. Essa mudança de área pode fazer parte do teu planejamento, você pode direcionar para lá, mas mudar quer dizer que entrar no final da fila de pessoas que já estavam na área antes e estão lá, não estão largando seus postos. Então, essa mudança é complicada, mas... É melhor ficar... Então, sendo operadora de caixa e ficar procurando por ali. O que não quer dizer que deve se abrir para outras oportunidades. Tá. Né? Pedro Ferreira, segurança, está há 5 meses sem trabalhar. A mulher está grávida e, por isso, tem pressa para se empregar novamente. Pedro quer saber quais os melhores lugares ou sites que oferecem mais vagas de trabalho. Não, hoje tem vários sites especializados na internet, que são de empresas prestadoras de serviço, então ele pode ir. E agora, os próprios sites das empresas, em que ele acha que pode ter uma oportunidade de emprego. Então, não existe uma regrinha certa. É entrar lá no Google e passar o tempo lá em busca dos sites e ver as oportunidades. E por aí Olha vai. só, até essa pergunta é engraçada. Alisson de Souza tem 23 anos, mora com os pais e está procurando um emprego como técnico de enfermagem. Ele tem dúvidas sobre que tipo de corte de cabelo é mais adequado para uma entrevista de trabalho. Olha só, alguns estereótipos do passado estão sendo abandonados. A questão não é o cabelo só bem cortado, é o cabelo limpo. O Rio de Janeiro, inclusive, tem hoje uma oferta razoável na área de saúde. Nós temos uma rede de hospitais instalados, então é um dos poucos segmentos que continua apresentando. Então, eu diria o seguinte... Mais importante o corte de cabelo é o cabelo bem limpo, arrumado para a entrevista. Né? Essa questão de cabelo, tatuagem, tudo... Isso Você acha que não rola mais? Não, isso começa a perder força. Já não é isso o tão importante. Antigamente a tatuagem... Acabava com a sua possibilidade. Você chegava lá... Eu me lembro que uma multinacional avançada, onde comecei a fazer estágio e tudo isso, uma menina foi fazer a entrevista, ela tinha uma tatuagem pequenininha aqui. E o gerente da vaga viu e disse assim, não, mas ela tem tatuagem. Eu falei, mas você está falando que ela cometeu algum crime, é isso? Não sei o que lá, e a menina era ótima, né? Então, algumas coisas... A questão da higiene pessoal, no cabelo, nas unhas, no corpo, na apresentação, é um conjunto que faz com que as pessoas tenham que ter um cuidado, porque ela está ali indo em busca de oportunidade, não tenha dúvida. Tá bom. Olha só, nós vamos fazer mais um intervalo, mas tem uma sobremesa boa
na exposição de fotos que a gente vai conversar com o Guilherme daqui a pouco, na volta do intervalo, que vai ser o último bloco, ok? O Sem Censura volta já já. Voltamos com o Sem Censura, que hoje está falando de trabalho, de empreendedorismo, de fotografia e de samba. Vamos conversar um pouquinho com o Guilherme Horta, que não é parente do Assis Horta, sim, que é o fotógrafo da exposição, que ele é o curador. Vamos lá, começa tudo do começo. Vamos começar do começo. Primeiro, né, Assis Horta começou a trabalhar também com 13, 14 anos. Ele perdeu o pai também muito cedo, morava na cidade de Diamantina, Minas Gerais, e com 15 anos, seu Assis foi ser um assistente num estúdio fotográfico, que era do Werneck. Só que o Werneck, ele era um empreendedor, não era do ramo, ele não era um artista. E aí o seu Assis, então, com 18 anos, comprou esse foto do Werneck e são essas questões que vão acontecendo de coincidência. A mãe do seu Assis, ela tinha um hotel em Diamantina. E lá, então, esteve hospedado o criador do SFAM, né, o Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade. E o Dr. Rodrigo, então, chegou lá, ele estava nesse processo de tombamento das cidades. E ele estava em Diamantina, que era objeto também disso, e falou com a Dona Maria, que a senhora não conhece um fotógrafo aqui na cidade? Não, Dona Maria. Ela riu e falou assim, Assisinho. E aí, então, o Assisinho estava com 18 anos, que ele começou, então, a fotografar porque hoje chama IFAM, né? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E aí, o senhor Assis tinha lá o Foto Assis, começou a fotografar para o IFAM e junto começou essa história, né? Quer dizer, dentro dessa época, década de 40, o decreto foi onde eu conheci o seu Assis, né? Assim, de ver esse acervo dele todo. A classe operária toda de Diamantina, com o decreto da CLT, obrigou a todo trabalhador a ter uma carteira de trabalho. Essa carteira tinha que ter um retrato, né, 3x4, depois eu vou te falar que para a carteira de trabalho tinha que ter a menção da data, e essa classe operária toda, então, foi para o estúdio do seu Assis, e isso parece que talvez seja o primeiro retrato que esses cidadãos tiraram na vida dele, e o estúdio do seu Assis foi bombando, quer dizer, porque quando eu vi esse acervo dele, eu falei assim, gente, esse cara ganhou dinheiro demais. Né? Porque era caro, porque são chapas de vidro, esse material é todo importado, né? Com fotografia. Tá? Então ele fotografou lá, tinha muita fábrica, principalmente têxtil, né? O senhor Assis, são centenas cada hora ele fala um número. Não, eu tirei 60 mil, da última vez 100 mil. Quer dizer, é muita chapa. Ele está com 99 anos, assim, mas o número é bem expressivo. O senhor Assis, por conta desse decreto, ele teve o retrato de identidade civil, ele sempre movimentou muito o estúdio fotográfico profissional. Você consegue entender isso hoje como que quantidade de estúdios que faliram por conta desse uso do retrato de identidade civil por agentes do Detran, agentes da Receita Federal, que eles não são, vamos dizer assim, qualificados para fazer aquilo. Não está dentro do contrato de trabalho dele. Isso quebrou muito o estúdio. Mas nessa época era diferente, a fotografia... Estava começando essa fotografia, estava começando, né? E ela só poderia ser feita por fotógrafo, né? Assim, Isso levou aí... A ideia da exposição foi sua, Guilherme? A ideia foi... Eu estava colaborando com um amigo meu, Eustáquio Neves, ele estava coordenando a exposição do seu Assis, lá em Diamantina, por conta desse trabalho dele do IFAM. E aí eu estive na casa do seu Assis em 67 mudou para Belo Horizonte. Você é mineiro, mas você não é de Diamantina. Não, eu sou de Belo Horizonte.
Belzonte, né, que a gente fala lá. E aí eu tive contato com esse acervo do seu Assis, que o Eustáquio estava coordenando, que era muito importante o trabalho do seu Assis. Quer dizer, ele tem fotografias né, de todos esses bens que foram tombados, Juscelino Kubitschek, pessoas importantes, Zé Maria Alquimim, mas num canto estava lá milhares dessas chapas de vidro, negativos em chapas de vidro, e que me chamou a atenção, e que todas eram muito 3x4, com data, né, que isso virou um projeto que eu enviei para a Funarte, ganhou o prêmio Marco Ferrez de fotografia em 2012. Maravilhosa a ideia. A Que gente tem um vídeo. Mostra essas fotos no vídeo? Eu acho Vamos ver. Não sei se Emília, vídeo, pode, se são pode, fotos. Pode mostrar, então. Ah, não, isso é o seu favor. Assis. Esse é o fotógrafo, ele está com 99. Essas são as fotos. Essa placa ali embaixo é a data. Né? 17 que ele de 12. devia escrever, Ele porque tem uma literatura, tem uma caligrafia linda, caligrafia né? dele, tudo escrito pelo seu Assis. E a maioria dessas são de uma fábrica, fábrica têxtil, que tinha... Essas já são retratos. Quando após esse primeiro contato, talvez, esses cidadãos começam a voltar também para o estúdio. Então, você tem fotografias de família. Gerações, né? Fotografias de família, vamos dizer assim, um portrait, né? Aquele retrato que era mais utilizado por uma classe mais rica. E esses cidadãos começaram também a querer frequentar o estúdio, tirar uma foto de corpo inteiro, claro, com a mãe, com tudo. Assim. Dá vontade de você ver. Vou levar meu filho para ver. Tem uma coisa artística, né? Que o fundo, tipo aquela cortina. O fundo pintado à mão. Uma coisa diferente. A roupa já era caprichada porque... E a roupa era do estúdio, que ele emprestava. A roupa ele emprestava. Ele emprestava, aquela roupa ela era emprestada a luz era uma luz de janela lateral, esse fundo pintado à mão, o cenário era muito simples. E eles faziam só um clique, eles só faziam uma foto. Claro, porque não podia gastar. Porque isso é a época da guerra, né? Todo o material era importado. Não, é caro. Caro. As minhas fotos de carteira de trabalho são todas de lambe-lambe, é uma foto só, não tem 50, né? Você, na exposição, fez uma outra coisa mais bacana ainda, que foi por essas fotos, lado a lado, com as fotos de identidade com as fotos de retrato, e você reproduziu o estúdio, foi isso? Não, Conta como é que está no cenário da exposição. A exposição foi pensada, ela foi dividida em 3 módulos. Isso. Então, a gente tem no primeiro módulo, esse primeiro contato são essas fotografias para a carteira de trabalho, que são esses retratos 3x4, né, com a menção da data em que ela havia sido tirada. Então, a gente tem uma coleção expressiva de retratos. No segundo módulo, a gente fez um confronto entre a fotografia de identidade civil e o retrato, o portrait como gênero da arte. Porque acontece o seguinte, Vera, como essas fotografias, né, para a identidade eram feitas por fotógrafos, você percebe assim, um esmero, um capricho, uma luz bem trabalhada, mesmo para um 3x4. Então, essa fotografia de identidade, ela se mistura com o retrato, com um gênero da arte, né? Que o retrato, às vezes a gente fala muito assim, tira um retrato daquele prédio, né? Nós, brasileiros, usamos isso, porque na tradução você tem a fotografia e o portrait. São diferentes. O retrato é a representação da figura humana. E a fotografia o profissional, ele sabe trabalhar, ele sabe tirar uma fotografia 3x4 bem. Que é diferente hoje. Você pega a minha carteira de motorista, eu tenho vergonha de mostrar. Um bandido ali, é péssimo. Né? mas continuando para a gente não perder. Então, esse é o segundo módulo que a gente faz. Essa fotografia de identidade, de identidade civil, ela começa só para a gente terminar esse segundo módulo, ela começa num protocolo que foi criado na França do judiciário, para você poder começar a identificar o ser humano pela fotografia. São aquelas famosas fotografias de frente e perfil.
né? Então, aquilo foi feito em 1888 e logo aquilo ganhou o mundo. Ganhou o mundo essa identificação do ser humano pela fotografia. E aí você tem o terceiro módulo, fala aí. E aí no terceiro módulo a gente já vai ter esse trabalhador voltando ao estúdio, adquirindo esse serviço. Porque assim, isso era um serviço. Ele ia lá com a família, com o filho, levando a esposa para poder tirar um tipo de fotografia que não era comum para aquela classe. E é muito né? linda. E aí, dentro desses recortes da exposição, a gente tem também umas vitrines, né, que a gente trouxe os objetos do Foto Assis, que são filmes, pedidos, os materiais que são muito curiosos. O Assis guarda tudo, porque só nesse parênteses, como ele era uma cria do Dr. Rodrigo Melo Franco. Ah, tá, ele virou uma cria, ele podia até não ser, ele virou. Me diz uma coisa, quando é que começa... E agora, peraí, e aí, finalizando, dentro da exposição, a gente tem a reprodução desse estúdio fotográfico. Então, o visitante, ele levando a sua própria câmera, ele pode também vivenciar... Mas me diz aí, quando é que começa? Eu preciso saber quando e onde. Quando e onde começa? A exposição. Aqui no Rio. Não, a exposição ela começou dia 15 de março e vai até 5 de maio. Ah, dá tempo. Não, dá tempo. Tá e agora, acabando. amanhã, dia 2 de maio, a gente vai ter o lançamento do catálogo e uma exibição de um documentário do Jorge Bodansky. Isso tudo em que lugar? Isso tudo lá no Espaço Cultural BNDES, Avenida Chile 100. Maravilha. Queria agradecer muito a presença de vocês todos. Queria agradecer a presença de vocês também. Hoje é um dia muito importante para nós, que somos todos trabalhadores. O Sem Censura vai voltar amanhã e a gente vai pedir, então, ao nosso trabalhador melhor de todos aqui, que é Moacir Luz, que nos ilumine os caminhos com a reza do samba. Opa! Segunda-feira é das almas, é bom também de sambar. Tem uma vela pro santo, a outra é pra vadiar. Segunda-feira é das almas, é bom também de sambar. Tem uma vela pro santo, a outra é pra vadiar. A luz que vem de um clarão, chama que não se apaga, reflete a fé no coração, que guia minha estrada, intensa como devoção, divina como uma prece, abrindo os caminhos, meu Pai, de quem merece. É o patuá do meu cordão, o sol quando alvorece, a tempestade no sertão, pra que a vida recomece, um lampejo de inspiração, que de repente desce, gravando no peito um samba que não se esquece, ilumina meu terreiro, o canto dos orixás, a luta de um guerreiro, legado dos ancestrais, o ogã bate o tambor, viva o ponto batuqueiro, samba do trabalhador, um quilombo brasileiro, ilumina o meu terreiro, o canto dos orixás, a luta de um guerreiro, legado dos ancestrais, o ogã bate o tambor, viva o ponto batuqueiro, samba do trabalhador, um quilombo brasileiro. Segunda-feira das almas, é bom também de sambar. Tem uma vela pro santo, a outra é pra vadiar. Segunda-feira das almas, é bom também de sambar. Tem uma vela pro santo, a outra é pra vadiar.